aqui fazer uma leitura que talvez tenha muito interesse para os dias de hoje. Escolheu o Esperanto e impôs com todo rigor. Os pobres meninos eram desapiedadamente castigados, se para se fazerem entender se valiam de outra língua que não essa. Como penosa aprendizagem todos empreenderam, até mesmo os seus próprios dirigentes. Durante meses e meses e quase anos, no acampamento de Dan, paralisaram-se as conversações e pequeninos de 5 ou 6 anos, não sabendo como imprimir um desejo ou uma necessidade, preferiam sofrer e morrer calados antes que se exporem a tremendos castigos por haverem falado o espanhol. Há outras coisas que se fez Mister esquecer, foi a religião. Na Rússia reinava o sindeosismo, ateísmo militante, que Stalin quis difundir no mundo mediante a revolução. A primeira nação sindeosista depois da Rússia devia ser a Espanha, dentro dos planos do soviete, mas a vitória nacionalista salvou-a e encurralou o sindeosismo na Rússia. Ainda não chegou a minha hora, disse consigo Stalin. Poucos anos depois, ao beber a taça de champanhe com que o filho de Iagoda o envenenou. Já passou a tua hora, exclamou o seu matador, que sobre o seu cadáver se erigiu em herdeiro o envenenador que vingava Iagoda, seu pai. Sacrificado por Stalin em 1938, conhecia e compartilhava os planos de Nabote Dan. Já não era tão pouco a hora do comunismo, nem sequer do sindeosismo, trabalhar por 2000 anos de cristianismo para se desagregar e dar caminho às forças da revolução. O mundo necessitava de um veneno mais ativo e Dan começou a prepará-lo no seu acampamento no Cáucaso. Nem o comunismo, nem o sindeosismo, transformações brutais do materialismo, podiam encher o coração humano e cativar uma alma que tende ao misticismo, até mesmo quando blasfêmia, porque a alma tem uma quarta dimensão de que carecem as coisas materiais e é irresistível vocação para o sobrenatural. Nabote Dan sabia disto pela teologia católica e no seu acampamento impôs uma religião, o satanismo. O culto de Satanás tivera desde o século XIX adeptos apaixonados, especialmente entre os poetas e os filósofos, que para tornarem mais crua as suas blasfêmias, as eriçaram de louvores diabólicos. Mas nem Proudhon, nem Kardec, nem Madame Ackermann
nem Leconte de Lisle fizeram dos seus desesperados insultos a Deus uma verdadeira oração ao diabo, nem conseguiram imitadores da sua triste loucura. Nabotidã, que sentia nas correntes do seu sangue a indelével vocação sacerdotal, deixou-se de literatura e habilmente deformou o coração das crianças, criou uma religião com orações, mandamentos e catecismo. E para torná-la mais acessível e grata às imaginações infantis, fez dela uma contrafração da lei de Deus. Contra cada mandamento que impunha um preceito de amor ou uma virtude, preconizava-se um deleite ou dava-se um conselho de ódio, caminho infinitamente mais fácil de seguir. Do lado de Deus estava o sacrifício, do lado do diabo o prazer e toda a liberdade imaginável dos piores instintos. O novo imperador da Rússia, que quis chamar-se apenas o filho de Iagoda, apoiou os planos de Nabotidã e deixou formar os janizários do satanismo, adivinhando o grande papel que eles viriam a desempenhar, e implantou a nova religião no imenso império que denominou Satânia. Quando, por um milagre da graça, alguns daqueles meninos resistia à infusão do espírito de Satanás, era crucificado. Só Deus sabe as centenas de tenros mártires cujas cruzes floresceram nas margens do Kubã. Uma disciplina de terror foi o único vínculo dos satanistas entre si. Aplicava-se a tortura e a pena de morte pelas mais insignificantes insubordinação e por todo delito político, mas deixava-se o campo livre às tendências mais depravadas. E assim foram crescendo os milhares de crianças espanholas sequestradas num recanto da Rússia. O mundo chegou a saber algo do que ocorria. João III, rei da Espanha, pensou que o primeiro dever da monarquia devia ser resgatar aqueles infelizes expatriados cujos pais haviam jurado vestir-se de eterno luto, mas a Rússia fechou as suas fronteiras e defendeu os seus cativos, e a Europa não ousou lançar-se a uma cruzada que teria custado 20 milhões de mortos para resgatar 30 ou 40 mil meninos que já ninguém sabia onde estavam. Após 20 anos, formavam eles uma pequena nação dentro de Satânia, aumentados pelos meninos que eram roubados na vasta Rússia, desde o Báltico até o Oisolok, desde o Mar Branco até o Mar Negro. Chegaram os janizários do satanismo a 100.000. Nabotidã estava velho e sentia chegar o seu fim. Não veria o seu plano a destruição de Cristo. Vê-lo-ão meus filhos, os meus netos. Para apressar o cumprimento disso, para 1975, Nabotidã abandonou os seus
lugar Talentes, em território do Cáucaso, e instalou-se secretamente em Roma com suas várias mulheres e seus filhos. A Roma era a cidade maior da terra, Babilônia de mármore e bronze, capital do mais civilizado, porém ao mesmo tempo mais corrompido dos impérios. E dentro das suas muralhas inacessíveis, defendidas por todas as invenções, estavam a Torre de Ouro da Cidade Santa, a pequeníssima Roma Vaticana, que governava 600 milhões de almas pela enxangue mão do pastor Angélico, eleito Papa em 1939. Nos inúmeros círculos da turbulenta Babilônia, Nabotidã, sob diversos nomes, podia atuar e intrigar e ser agasalhado sem ser reconhecido. Nos últimos dias do mês de Veadá, de 1995, Nabotidã, que se achava de cama, chamou seu filho primogênito, despojou-se da sua insígnia de mando, o dragão vermelho, de 7 cabeças coroadas, e entregou-lhe em presença de suas mulheres e filhos. Não o usará muito tempo, disse-lhe. Quando teu filho mais velho completar 20 anos, entregá-los-á, e ele realizará a obra que nem eu, nem tu, nem nenhum outro homem do mundo poderia realizar. Ele restabelecerá o trono de Davi, reconstruirá o templo, e nele se cumprirão as profecias de Israel. Então, como o rei Acabe, Nabotidã virou o rosto para a parede, assim esteve 3 dias sem pronunciar uma só palavra, repassando na memória os sucessos da sua longa existência. Ao cabo desses 3 dias, aquele apóstata, renegado de Cristo, celebrou aquilo que é a sua última missa do sacerdote, a sua própria morte. Mas em que estado a sua miséria alma mergulhou na eternidade? A sua família continuou vivendo em Roma. 3 anos depois, Cirudã, o neto aludido na última conversa de Nabote, atingiu a idade fixada. Era o 1º dia do mês de Nisan. Por conseguinte, o 1º ano, e já a primavera esplêndida sobre os campos e sobre a cidade do império. Mas não havia nos jardins, nem nos hortos, nem nas campinas, uma flor mais bela do que aquele jovem de 20 anos, como se a humanidade não tivesse vivido 6.000 anos, senão para criar esse tipo. Antes dele, todas as outras criaturas humanas, ainda mesmo as que passaram a história como tipos imortais de beleza, eram mero esboço da radiante beleza daquele mancebo. Seu avô ocultava-o como um tesouro de um rei. E somente o viram seus parentes mais próximos e seus mestres. Sábios orientais, talmudistas e faquires versaram na sabedoria antiga, e físicos, biólogos, químicos, astrônomos, matemáticos ensinaram-lhe tudo quanto sabe a ciência atual,
é poeta e humanista, fizeram-no destro em arte. A sua inteligência era sobre-humana, sabido, e que Pascal, aos 13 anos, com a primeira lição de geometria, descobriu por si só os teoremas de Euclides. Cirudão precedia assim, ensinavam-lhe um princípio e logo, sem necessidade de mestre, deduzia-lhe ele todas as consequências. Mostrou uma facilidade portentosa para os idiomas e tinha memória tão tenaz que nunca esquecia nenhuma palavra, nenhuma inflexão. E as línguas penetravam-lhe no cérebro como os raios do sol na água transparente de um lago. Quando completou 20 anos, seus mestres, mesmo os talmudistas, mergulhadores, envelhecidos nos arcanos daquele mar sem fundo, nem praia do Talmude, declararam que não havia um refolho de Misna, nem da Gemara que ele não conhecesse e não explicasse com maior profundeza do que Maimónides, a aiga da sinagoga, e renunciaram a continuar ensinando-lhe, porque agora tocava a ele aprender e obedecer-lhe como um rei. Vocês deram para compreender de quem eu estou falando e o tamanho da grandeza que é ele, porque é o mais belo dos filhos de mulher, com a ciência que ele tem e os dotes de conhecimento, ele pode fazer coisas inexplicáveis na face da terra. E feliz do ser humano que possa entender de quem eu estou falando e possa se defender desse dominador. Tenham todos uma boa noite, fique com Deus e salve Maria Santíssima, Rainha dos Anjos e dos Homens. Amém.